Bem, se esqueceu, já vamos falar agora. Estamos de volta aqui nos bastidores. O Roberto e o Paulo estão falando do Gaston Henrique, estão falando dos Mário políticos, do Covas. Mário Covas, dos políticos da nossa região, que já em outrora fizeram aí grandes feitos para Santos e para toda a Baixada Santista. Vamos falar um pouquinho dessa, não mais, né, essa Bolsonaro e Lula já cansou, Bolsonaro já está inelegível e o Lula está aí, muito bem, obrigado. Quem torcia que o Lula ia embora, ia para Dubai e o Alckmin iria governar o país, se deu mal, não é isso? Não é nada disso. Eu falei desde o primeiro dia, falei, gente, vocês acham que o Lula vai entregar o governo para o Alckmin e vai ficar só viajando? O Lula tem viajado bastante, um projeto dele é de recuperar, né, na visão dele, a imagem internacional do Brasil, mas ele governa ao mesmo tempo também, ele tem bastante habilidade política. O Brasil hoje, com o domínio do Congresso pelo Centrão, é um país assim que a gente não sei o que, o Mohamed pode classificar melhor do que eu, mas é um país semi-ingovernável, não é, Mohamed, com o poderio do Centrão. Tem uma coisa engraçada, porque a gente cometeu uma impropriedade no bloco anterior, porque duas coisas. Primeiro, quando você falou qual era a maior qualidade, né? Eu acho que, por exemplo, o Gaston era inesquecível para mim pela liberdade que a gente tinha. Eu podia falar mal até de patrocinador. Isso é uma coisa impressionante. Sim. Principalmente me dá liberdade, que é praticamente uma loucura, né? E o Zaida me dá aqui na emissora. Agora, teve um cara que a gente esqueceu, porque ele também passou a ser alto clero, às próprias custas, foi Vicente Cassioni, como deputado federal. É verdade. Agora, em relação a essa questão, Cris, tem uma coisa que muita gente falava antes, porque compara muitas vezes coisas bem diferentes. Por exemplo, quando o Dória chegou a governador, com o vice dele, o Rodrigo governava e o Dória tinha como obsessão a presidência da República e ele só se preocupava em dar entrevista, correr o Estado, correr o país, só que ele cometeu erros políticos muito graves, principalmente a deslealdade, que na política não é perdoável. Puxou o tapete. Mas havia um vice que era o governador de fato. Na presidência da República é diferente. O Alckmin não é o governador. Mas por quê? Porque o Lula não é um cara como o Bolsonaro, que é um político isolado, sem grupo. Ele é ele. O Lula tem atrás dele o PT. E o PT jamais iria permitir que um vice de outro partido governasse na ausência do Lula. Então, na ausência do Lula, existe toda uma estrutura partidária que age quando ele não está presente e ele exige que esteja informado. Então, o fato de que a nossa Constituição tem essa aberração de ter dois presidentes ao mesmo tempo, só porque um viajou, o outro assume, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, porque ele é presidente dentro do avião presidencial. Exatamente. Eu penso exatamente como o Roberto, e para muitos amigos que apertaram o 13, porque falaram que quem iria governar é o Alckmin, eu disse exatamente isso. O PT não vai deixar nunca, não irá deixar, o PT é muito bem organizado. Eu tenho muitas críticas contra o partido, mas há de se verificar que é um partido muito bem organizado, é o mais organizado, eles são fiéis. É uma turma fiel, realmente, e não abandonaram o Lula mesmo com toda essa confusão, porque seria até mais fácil dar uma fritada nele, e o partido continua, não, eles defenderam. Vê que as grandes figuras do PT que submergiram nos escândalos, o Palocci, o Genuíno, o próprio Mercadante que não submergiu em escândalo, mas que se eclipsou, a Marta Suplicy que saiu do partido, o José Dirceu, né, que foi envolvido naquelas confusões todas, eles foram substituídos. Hoje a gente tem o Rui Costa, o Alexandre Padilha, o Fernando Haddad, o Luiz Marinho. O PT tem uma estrutura de poder, ele substituiu essas grandes figuras por outras figuras do mesmo nível. O Haddad é uma surpresa boa, né? Agora, a Cris tocou num assunto, a gente às vezes não gosta de falar por gostar, e eu conheci desde garoto, tenho um profundo carinho pelo pai e a mãe dele, que era o Bruno Covas. O Pedro, o pai dele, foi um dos maiores profissionais que a Codesp teve, nunca gozou de apadrinhamento político. Eu admiro muito a Renata, a mãe dele. Agora,
Quando o Ricardo Nunes se torna vice do Bruno, sabia que podia cair no colo dele a qualquer momento a prefeitura. Sim, Bruno doente. Aí é aquela coisa anunciada, que ninguém queria falar nisso, mas todo mundo sabia. Isso mesmo. No caso do Alckmin, eu não sei se é tão diferente, Cris. Você acha? Todo mundo sabe que o câncer é uma doença terrível e que é traiçoeira. Além disso, é evidente que a saúde do Lula não é mais a mesma. E eu não vejo como que não pensar que a saúde pode atrapalhar o plano do governo e até o fim, não entra na equação. Eu não torço por isso, sinceramente. Mas acho muito difícil acreditar, por exemplo, que o Lula vá ser candidato a uma reeleição, a mais uma reeleição. A saúde dele não vai permitir. Isso eu acho. Tudo bem que a gente está vendo o Biden, que daqui a pouco vai cair num palanque, e que está dizendo que quer ser presidente. Mas eu acho que no caso do Lula é muito difícil que isso ocorra. Então, talvez o Alckmin tenha visualizado que a possibilidade do futuro político dele pode ser bem diferente sendo o vice-presidente do Lula. Mas ele trouxe uma coisa para o Lula que o Lula não tem. Porque o PT é o partido do fogo amigo. Eles se destroem, eles se consomem. O time do Rui Costa, do Luiz Marinho, odeia o Haddad, odeia o Zé Eduardo Cardoso. Eles não se suportam e um bombardeia o outro. O Alckmin trouxe uma coisa que o Lula estava desacostumado, lealdade. A lealdade que ele demonstrou com o Mário Covas. A lealdade que ele demonstrou com aquela cúpula do PSDB do tempo dele. O governador Alckmin, eu falei isso eu falei isso no Opinião, em uma das minhas participações, que olhar para aquela fotografia de ver pessoas tão atrasadas, que o Lula fez um ministério com pessoas tão atrasadas, com pensamentos de 1950, a gente vê o governador Alckmin ali, é um alento de achar que as coisas vão por um caminho bom. Eu tenho aqui as minhas fontes, principalmente no mercado financeiro, no mundo corporativo, que é o que me interessa. E você tem a Bolsa de Valores com a pior sequência de quedas dos últimos 29 anos, né? 3 décadas que nós não tivemos uma sequência tão longa de quedas na Bolsa de Valores. Quase 15 quedas seguidas, né? Acho que com o índice 12. De ontem, 12 quedas seguidas, 3 décadas que isso não acontecia. Você acha que o Haddad ele tem estrutura, musculatura para olhar para o mercado e o mercado entender que ele vai conseguir de alguma forma? Tem, porque dessas quedas de bolsa que você está falando, 3 delas foram motivadas pelo Fed, pelo Federal Reserve americano. Porque quando você tem os juros americanos subindo, as bolsas do mundo inteiro caíram. Se fosse só a Bovespa, a culpa é do Haddad. Mas caiu Nova York, caiu Hong Kong. Caiu, mas o valor de dinheiro, de valores de dólares que saíram da nossa Bovespa foi muito alto, realmente foi uma sequência. Mas por conta do aumento de juros da economia americana. Em dias e também em valores. O juro brasileiro também no patamar de 13,25% ao ano, ele é atrativo para o investidor. Para o investidor. Por quê? Porque ele vai receber 13,25% sem risco nenhum. O papel do governo não vai dar o calote, né? Tira da bolsa onde tem o risco e coloca no título do governo onde não tem o risco, né? Tem isso. As pessoas fazem, às vezes, a notícia não é fake news, mas tirá-la de contexto a transforma num. Quando se fala, saiu da bolsa, saíram tantos milhões da bolsa. Tá, mas eles saíram do Brasil? Não, eles foram para título do Tesouro Nacional. Título do Tesouro. Então o dinheiro não saiu daqui. É isso que tem então, que ser visto. Vocês enxergam ali no corpo do Ministério da Economia. Eu sou uma pessoa liberal, o Paulo sabe a minha forma de entender a política, a economia, como eu gostaria que fosse, né? Tenho o bom inimigo do ótimo. Que eu gostaria, e um cachorro latindo é a mesma coisa. Mas eu tenho o direito de achar que nós poderíamos ter um país completamente liberal, onde o governo fosse mínimo, e não se intrometesse na vida do cidadão, porque é a sociedade que cria riqueza. Quem cria riqueza são as pessoas aqui, trabalhadores, profissionais, empresários,
que nós criamos riquezas e geramos impostos para o governo gastar bem, o que não acontece. Mas isso é só a minha opinião. Paulo, então você acha que aquela equipe que eu olho para aquela fotografia e vejo pessoas atrasadas, você acha que ali a turma está conduzindo o país rumo ao liberalismo? Não, né? Liberalismo esquece, mas está conduzindo o país pelo menos rumo a um caminho subindo a escada? Ninguém vai voltar, não é isso? O arcabouço fiscal, que foi aprovado com mudanças no Congresso, ele sem nenhuma dúvida é uma estrutura melhor do que o teto de gastos que foi colocado pelo Temer como âncora fiscal e que foi quebrado já no primeiro ano, antes da pandemia, pelo Bolsonaro, e foram 800 bilhões, né, no Bolsonaro, mas em 4 anos. E a reforma tributária é uma reforma tributária que ainda depende de regulamentação, de determinação de alíquotas, mas é alguma coisa que a gente discutia há mais de 30 anos no Brasil. A reforma tributária, ela chega, a gente tendo um sistema complexo, em que qualquer empresa, o Mohamed é advogado na área tributária, qualquer empresa tem muita dificuldade de cumprir a legislação pela complexidade, pelo emaranhado que é a legislação. Não tem transparência, porque a pessoa que compra 1 quilo de feijão não sabe quanto está pagando de imposto e está pagando muito imposto naquilo, e não tem transparência, e é uma carga tributária muito alta. Eu imagino que com o imposto sobre o valor agregado, a gente deixa de ter uma série de cascata, pagar imposto sobre imposto. A conta de energia elétrica é um escândalo, não é o que a gente paga de imposto sobre imposto? Qual a tua opinião, Mohamed, desse arcabouço? Que você falou, a gente olha a foto do Ministério e vê uma coisa do atraso. Eu concordo, só que Ricardo Salles no meio ambiente era modernidade, Weintraub na educação era modernidade, um general incompetente e desonesto como Pazuello na saúde era modernidade. Falei, então a gente fala, não, o atraso é geral, né? A nossa direita é atrasada e a nossa esquerda é atrasada. Sim, mas o Paulo Guedes com a equipe dele era maravilhoso. O Paulo Guedes para mim é um vendedor de diploma de supermercado, mas tudo bem, tem gente que discorda. Que é isso, agora, eu acho muito curioso quando a gente olha para, por exemplo, o fato da energia elétrica, né? A energia no Brasil começa a se diversificar. E quando você se pergunta, é o governo, seja o governo Bolsonaro ou seja o governo Lula, é o governo que segura essa diversificação das nossas fontes? Não, não é. É a máfia das distribuidoras de energia. E aí o governo Bolsonaro comete um erro estratégico, não por conta do pensamento em privatizar a Eletrobras, mas o momento de privatizar a Eletrobras. Porque as pessoas falam, o que é a Eletrobras? A Eletrobras é justamente a holding que poderia abrir espaço para empresas distribuidoras de energia diversificada. Porque pouca gente sabe, Cris, se a gente coloca uma energia solar, por exemplo, em casa, você não pode usar, você é obrigado a ficar no preço que a distribuidora de energia quer. E com os números dela, ela que calcula quanto você tem de crédito, o que você vai poder usar e quando usar. Isso é criminoso. Porque a gente poderia estar, por exemplo, locais, vou dar um exemplo que eu conheço bem, a Riviera de a Riviera de São Lourenço, e toda aquela parte do litoral norte, que tem poucos prédios, são mais casas, todo mundo podia estar usando energia solar, consumindo zero da energia elétrica, e podendo ter excedente para vender, e a gente não vê isso acontecendo, por conta de cartéis que ainda existem no Brasil, que não deixam a gente se desenvolver. E não é governo que atrapalha. Não era o governo Bolsonaro, não é o governo Lula. É a mentalidade do nosso empresariado. Você que está no mundo corporativo sabe disso. A gente tem empresários que querem o futuro, mas você tem empresários que amam o passado e que não querem se desvencilhar dele. Enquanto a gente não fizer uma opção clara de que o Estado vai focar naqueles empresários que querem o futuro e continuar dependendo dos que querem o passado, eu acho que o desenvolvimento não vem. Olha, com essa fala aí do Roberto, já acabou o tempo, tá? Vamos só nos despedir, mas com essa fala do Roberto, esses empresários é mais ou menos como o Centrão. Não importa quem ganha, os caras estão sempre lá, não é mais ou menos isso? Então, gente, esse bate-papo foi sensacional com o Roberto Mohamed. Muito obrigada aqui, primeira vez no meu programa.
empresário, advogado tributarista, fala com propriedade desse novo arcabouço fiscal e é colega do Paulo Schiff de bancada no Opinião, um grande jornal tradicional que agora está aqui na TV Cultura e o meu programa é coladinho no Opinião, todas as terças e quintas, meu colega Paulo Schiff. Obrigado, Paulo, mais uma participação. É um prazer estar aqui com você no Salto, com a telespectadora da TV Cultura Litoral. Um beijo, pessoal. Semana que vem tem mais e acompanhe essas feras nas redes sociais.